Maioria dos deputados do Amazonas apoia a criação de novos municípios. O texto foi aprovado no Senado. E com 44 pedidos de emancipação no Amazonas, presidente da Casa, deputado Josué Neto, defende a criação de comissão especial para tratar do assunto. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver parlamentares amazonenses destacam a aprovação da medida provisória que trata do programa Mais Médicos. E ainda, e na primeira reportagem da série Semana da Saúde, saiba mais sobre o controle da glicose. Começa agora o programa Bom Dia desta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O Senado aprovou na última quarta-feira o texto substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados ao projeto de lei complementar do Senado que estipula novas regras para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. O tema foi o principal assunto de discussão na Assembleia Legislativa. Acompanhe a matéria do repórter Adriano Castro e Gilde Smith. O projeto de lei complementar 98 de 2002 foi aprovado com 53 votos a favor, 5 contrários e 3 abstenções. O substitutivo da Câmara exige a realização de estudos de viabilidade municipal e de plebiscito junto às populações das cidades envolvidas para a criação, incorporação, fusão e desmembramento das localidades. A nova lei devolve às Assembleias Legislativas do Brasil o poder de examinar e deliberar sobre a criação de novos municípios, o que não era feito há 17 anos. O tema foi amplamente discutido pelos deputados na Assembleia Legislativa na sessão plenária da quinta-feira, dia 17. O deputado pelo PP, Adjuto Afonso, destacou que a lei tem regras claras a serem obedecidas, o que não vai permitir que qualquer localidade seja emancipada. Eu sou favorável, repito, hoje tem regras claras para a criação do município, não é qualquer, como antigamente disse aí o deputado Vicente, que tem um município que tem 80 eleitores, não é 80, é 800 eleitores, que é Borá, no estado de São Paulo, porque naquela época se criava dessa forma. Se criava a critério do político. Aquele político, olha, vamos emancipar aquela área porque é meu reduto eleitoral. Hoje não é assim. Hoje as regras são muito claras. Viabilidade econômica e também população, plebiscito, se aquela área quer ser emancipada, se a área mãe quer perder aquela área. Então, tudo isso. Eu acho importante. Eu acho que foi um avanço muito grande. Adjuto Afonso é autor de um projeto de lei aprovado no mês de junho que cria uma comissão especial na Casa Legislativa para analisar os pedidos de criação de municípios. O líder do governo na Casa, deputado pelo PT Sinésio Campos, defende uma ampla discussão sobre o tema. O papel que nós temos aqui, primeiro, é fazer uma discussão do novo georreferenciamento político, administrativo e, necessário for, criar novos municípios e outros fazer desmembramento e fusões, sempre dialogando com a população, dialogando com as prefeituras, né? E o Poder Legislativo Estadual presente. O PMDBista Belarmino Lins disse que falsas expectativas não podem ser criadas aos moradores das comunidades interessadas em se transformar em municípios. Não vamos gerar expectativa falsa de cidadania a milhares de amazonenses que habitam o interior do Amazonas, com o surgimento de prováveis transformações de município. Porque este filme eu já vi antes. Antes das eleições de 2010, constituiu-se comissão aqui para criar municípios, visitar os municípios, acender a chama da esperança de criar novos municípios e nada aconteceu. Acabou a eleição, ninguém mais se lembrou. O deputado pelo PR, Cabo Maciel, afirmou que há diversas comunidades no Amazonas com poder de desenvolvimento econômico. O parlamentar também é a favor da criação de municípios. Nós já temos grandes vilas que têm potencial de ser município, é exemplo de Novo Remanso. Novo Remanso é uma mini cidade onde tem a plantação de graviola, a plantação de abacaxi, como um potencial econômico daquela região. Novo Remanso é a vila, é o maior produtor de abacaxi do estado do Amazonas. Também temos a Vila Amazônia, nós temos Campina do Norte, nós temos várias vilas hoje
que está apta a se transformar em município. O deputado pelo PTN, Orlando Cidade, lembrou que a lei proíbe a criação de municípios em áreas indígenas, de preservação ambiental e da União, o que, segundo o parlamentar, soma 70% do território do Amazonas. Vamos colocar, por exemplo, Santo Antônio do Matupi, lá no quilômetro 180 da Transamazônica, município de Manicoré. Tem habitantes suficientes, que lá tem mais de 11 mil habitantes, lá nessa comunidade, lá do município de Manicoré, mas está em cima de uma terra da União. Lá foi um assentamento do INCRA, lá é terra da União. E ao lado está terras indígenas. Então, se for ao pé da letra, inviabiliza a criação desse novo município. Então, o Senado já, de antemão, colocou que serão criados apenas 188 municípios no Brasil. O líder do PSB, Marcelo Ramos, se posicionou contra a criação de novos municípios. Não há, salvo Matupi, não há nenhuma outra localidade no Amazonas que tenha atividade econômica que justifique e que possa manter o município do ponto de vista econômico. Também há que se argumentar que a criação de novos municípios vai fazer diminuir a população e o território dos municípios atuais. População e território é critério para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS. Portanto, significa dizer que os municípios atuais, que já são pobres, passarão a receber menos ainda. Portanto, considero um debate absolutamente inoportuno e despropositado. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSL, Tony Medeiros, disse que existem mais de 40 pedidos de criação de municípios feitos por localidades do Amazonas. O parlamentar falou também que será possível desenvolvimento econômico para as comunidades. São 44 localidades que buscam a emancipação no Estado, que nos procuraram, mas quem vai viabilizar ou inviabilizar são as regras da lei. É por isso que a lei pede um estudo de viabilidade, e é no estudo de viabilidade que vai se detectar a possibilidade ou não da emancipação. Nós temos distritos que ficam a 300, a 400, a 500 quilômetros de distante da sede, tornando-se quase impossível, inviável o seu desenvolvimento. Por isso se torna necessário, sim, a criação de novos municípios no estado do Amazonas. Para passar a ter validade, agora a lei só precisa ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. E o presidente da Casa, deputado Josué Neto, defendeu a criação de uma comissão especial para tratar do assunto. No Amazonas, há 44 pedidos para a emancipação de novas cidades. Entenda na reportagem as regras contidas na lei complementar. No Amazonas, diversas audiências públicas já foram realizadas em comunidades que buscam se tornar municípios por iniciativa da Comissão de Assuntos Municipais. Com a aprovação da lei complementar no Senado Federal, entre as regras estão: a criação, incorporação ou desmembramento só poderá ocorrer no período entre a posse do prefeito e o último dia do ano anterior ao pleito. Qualquer uma dessas ações terá início com requerimento à Assembleia Legislativa, apoiada por 20% dos eleitores da região afetada para a criação ou desmembramento, ou 10% para a fusão ou incorporação. O cadastro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, será a base de cálculo para o número de eleitores necessários para que o requerimento seja admitido. O número mínimo de imóveis no núcleo urbano do novo município deverá abrigar pelo menos 20% das famílias do núcleo urbano original. O estudo de viabilidade municipal deverá abordar os aspectos econômico-financeiro, político-administrativo, socioambiental e urbano, e deverá ser realizado em 180 dias com validade de 24 meses. A Assembleia Legislativa terá de dar ampla divulgação ao estudo por 120 dias e realizar ao menos uma audiência pública em cada um dos núcleos. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá pedir a impugnação. Se aprovado e homologado, a Assembleia pedirá ao Tribunal Regional Eleitoral a realização do plebiscito para consultar a população. Se a proposta for rejeitada, ficará vedado novo plebiscito por 10 anos. Se aprovada, a Assembleia votará projeto de lei definindo o nome, sede,
limites, comarca judiciária e forma de absorção de servidores. Não poderá ser criado município com nome idêntico ao de outro que já existe. Aprovada a lei estadual, a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereadores ocorrerão na eleição subsequente. Após a posse, devem-se definir a execução orçamentária e a organização administrativa. O município de Boca do Acre, localizado a 1.028 quilômetros de Manaus, em linha reta, sofre com a falta de médicos peritos para atuar na agência do INSS da localidade. A denúncia foi feita pelo deputado do PSB, Marcelo Ramos, mas não foi o que garantiu o deputado Adjuto Afonso, que afirmou que em menos de um mês o órgão já atendeu mais de 300 pessoas. O Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, pertence ao Ministério da Previdência Social e funciona como um caixa, que é responsável pelo pagamento das aposentadorias e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros. Porém, para garantir alguns desses benefícios, é necessária uma perícia médica, o que não tem acontecido no município de Boca do Acre. De acordo com a denúncia trazida à tribuna pelo deputado estadual pelo PSB, Marcelo Ramos, os moradores da localidade têm que se deslocar para Rio Branco, capital do estado do Acre. Não estava funcionando até semana passada. Depois da minha denúncia na semana retrasada aqui na tribuna, passou a funcionar, mas sem médico perito. A agência do INSS sem médico perito é o mesmo que nada. As denúncias foram rebatidas pelo deputado estadual pelo PP, Adjuto Afonso, que garantiu que em menos de um mês a agência já atendeu diversas pessoas, por meio do sistema de rodízio de médicos. O parlamentar reforçou ainda que deverá ser feito um concurso para atender a demanda da localidade. A agência está funcionando, não como nós gostaríamos que funcionasse, com um médico permanente. Entendeu? Segundo as informações que nós estamos, é que tão logo faça o concurso, cada agência vai ser dotada de um médico perito no município. É isso que nós queremos, foi isso que o governador Omar cobrou do ministro, que o senador Eduardo Braga cobrou do ministro, é que tem um médico lá. Mas enquanto não tem, a agência já atendeu mais de 300 pessoas dentro de um mês de inauguração. Agora, com rodízio de médicos, traz médico do Acre, médico do Amazonas, e ele, inclusive, mandou-me uma tabela de quando os médicos vão estar no município. Eu achei isso importante. No primeiro momento, o importante é que a agência inaugurou, já está lá, aquelas pessoas estão deixando de ir para Rio Branco. Agora, eu vou cobrar, como representante do município, que a permanência de um médico lá, a partir de janeiro, é o tempo que eles estão dando para que tenha um médico, faça um concurso e tenha um médico. Marcelo Ramos afirmou ainda que é preciso um esforço conjunto da Casa Legislativa para garantir o pleno funcionamento da agência em Boca do Acre. Em meio a protesto de estudantes, teve início na noite da última quarta-feira a terceira Conferência Estadual de Educação. O evento, que tem o apoio da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, reúne até hoje representantes de pelo menos 45 municípios do Amazonas. A Universidade Federal do Amazonas foi o palco escolhido para dar início à terceira Conferência Estadual de Educação. A partir de agora, as propostas que foram construídas durante as conferências municipais serão discutidas e aprimoradas. E no último dia desta Conferência Estadual, será decidido quais delas irão para a Conferência Nacional de Educação, que será realizada no próximo ano em Brasília. Na cerimônia de abertura, enquanto as autoridades se pronunciavam, um grupo de estudantes iniciou um protesto enfatizando a falta de mais investimentos para o setor. Mais de 50 municípios do estado conseguiram realizar as conferências e pelo menos 45 enviaram representantes para participar do debate em nível estadual. Um número considerado positivo de acordo com o coordenador do Fórum Estadual de Educação. Nós estamos contando com a participação em torno de 45 municípios, provavelmente ainda chegue mais os 3 amanhã, para 48. O encontro é democrático, ele é plural, vamos discutir, vamos conversar, vamos avaliar, né, para ver quais são as propostas melhores para o Amazonas. O deputado estadual Sidney Leite lembrou da contribuição da casa quando a temática é voltada para a educação. Todas as instituições que compõem o fórum tiveram a sua importância, mas eu não deixo de destacar a presença da Assembleia Legislativa, que foi quem durante muito tempo incentivou,
buscou dar a publicidade, a divulgação para que nós pudéssemos ter esse êxito. Autoridades destacaram os temas que devem ser amplamente discutidos. Há 4 anos atrás, quando na última conferência discutimos educação, naquela época discutíamos e brigávamos por royalties para a educação, discutimos pelo novo Plano Nacional de Educação, royalties já aprovados, o Plano Nacional em fase final de aprovação, que são coisas importantes para a educação. Hoje nós temos que complementar essas agendas. Hoje a gente já tem que discutir como vai se gastar o dinheiro dos royalties, como a gente vai acompanhar e como a gente vai atualizar o Plano Estadual de Educação. A questão da valorização do profissional, da educação, está a inclusão de todas as formas, a inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais, a inclusão de todos para uma educação que tenha valorização. Então, acreditamos que todos os assuntos eles são importantes. São inúmeras as propostas que foram discutidas na nossa conferência municipal e, com certeza, teremos uma participação muito forte na conferência estadual e também na nacional. Representando negros e indígenas, esta professora espera que a conferência debata sobre a dificuldade de levar o ensino e a cultura desses povos às escolas, ação que já foi regulamentada por lei. Tem que ter, ainda há que ter muita formação, capacitação para os professores, né? E é uma questão que a gente sofre muito discriminação e muito preconceito, mas essa lei ela veio para ajudar nas ações afirmativas, na valorização do negro, do indígena. Ao final do evento, serão escolhidos os delegados que vão participar da Conferência Nacional. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 35 graus. Para o município de Ipixuna, a previsão é de sol com céu encoberto a nublado pela manhã e com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 34. Em Japurá, a previsão é de sol pela manhã, ficando o céu encoberto com chuva à tarde e durante a noite. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 35 graus. E veja a seguir, Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa analisa projetos de lei que alteram a regulamentação interna da Polícia Militar. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos. Os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes
e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A medida provisória que trata do programa Mais Médicos também foi aprovada no plenário do Senado na noite da última quarta-feira, dia 16. A proposta prevê a contratação de profissionais brasileiros e estrangeiros para atuar em áreas carentes do interior do país e na periferia das grandes cidades. Em discurso, o deputado José Ricardo, líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, comemorou a aprovação e afirmou que o Amazonas ganha com o programa. Da tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado José Ricardo destacou a aprovação da medida provisória do programa Mais Médicos, do governo federal, no Senado. O petista avaliou como positivo a vinda de médicos estrangeiros ao Estado, implementando o atendimento à população interiorana. José Ricardo ressaltou que a proposta tem um bom planejamento, porque prevê medidas de curto, médio e longo prazo, para resolver a carência e a má distribuição de médicos no país. É uma forma de atrair médicos, inclusive estrangeiros, para trabalhar em municípios que normalmente outros médicos não têm interesse de trabalhar, porque preferem trabalhar em certos lugares, que talvez o ganho seja maior, as condições sejam melhores. Então, atrair médicos de fora para trabalharem nesses municípios, nessas localidades, é fundamental. E o projeto foi aprovado em definitivo lá no Congresso Nacional. Isso favorece o Estado do Amazonas, favorece a população. O programa Mais Médicos conta atualmente com 62 profissionais em atividade no Amazonas. O atendimento realizado por este grupo atinge 214 mil pessoas no estado. Todos os 1.020 profissionais que estão em atividade no Brasil são da primeira etapa do programa. Do total, 577 são médicos formados no Brasil. Os outros 443 têm diploma estrangeiro e atuam no país por meio de registro provisório. No Amazonas, são 22 médicos brasileiros e 40 estrangeiros. A aplicação dos tributos no serviço público foi o último tema debatido durante a Semana de Educação Fiscal, que encerrou ontem, quinta-feira, na Assembleia Legislativa. O evento foi realizado com o apoio da Comissão de Assuntos Municipais do Poder Legislativo Estadual. O Programa de Educação Fiscal existe em todo o Brasil e no Amazonas é coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz. Tão importante como a educação ambiental ou a educação para o trânsito, voltar o olhar do cidadão para acompanhar assuntos relacionados aos tributos também é necessário. Esse foi o foco de uma das palestras do último dia da Semana de Educação Fiscal, evento realizado com o apoio da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. A palestra foi ministrada pelo chefe do núcleo da área, Neiraldo Dixo, que destacou a importância da população acompanhar como os impostos pagos são revertidos em benefícios para o serviço público. A gente vai mostrar toda a parte, como o ingresso, como é que o povo brasileiro paga os impostos e como esse imposto deve ser controlado pela população de maneira mais eficaz, efetiva, sempre pautado no que chamamos de cidadania fiscal. Na ocasião, Neiraldo avaliou o evento e disse que trouxe muitos resultados positivos. Nosso objetivo é colocar a educação fiscal de maneira mais efetiva, municipalizando em todo o estado a educação fiscal, seguindo desse seminário, esse ciclo de palestra que visa mostrar ou discriminar com mais eficiência o que o programa se propõe junto à população. E aí nós temos aí, junto foi uma iniciativa do deputado Tony Medeiros, nós temos aí resultados muito bons que está justificando todo esse esforço em implementar a educação fiscal. Participaram do evento servidores de vários órgãos, estudantes e líderes comunitários. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa está analisando 2 projetos de lei que alteram a regulamentação interna da Polícia Militar no Estado.
As propostas alteram a forma de atuação da Corregedoria e atualizam o Código de Conduta da PM. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, destacou em plenário a participação do grupo de trabalho na elaboração de projetos que afetam diretamente os policiais militares do Estado. A comissão discute a modernização do regulamento da PM. O rigor excessivo do atual código muitas vezes prejudica a atuação policial. A gente não sabe que se vai existir. E a Polícia Militar é uma força auxiliar. O regulamento tem como base o regulamento do Exército, uma coisa muito rigorosa, e a Polícia Militar ela é treinada para uma guerra urbana diária, uma guerra contra o tráfico e contra os crimes previstos no Código Penal. Estamos discutindo porque existe um anseio de toda a categoria que a gente reformule esse estatuto, como base, tendo base do regulamento de Minas Gerais, que mudou de regulamento disciplinar da Polícia Militar de Minas Gerais para Código de Ética. Vamos deixar um regulamento enxuto e um regulamento flexível, aonde quem errar é punido, mas também dando o direito àquelas pessoas denunciadas de se defender legalmente, conforme o artigo 5º da Constituição. Também está em debate uma série de mudanças na lei que dispõe sobre a Corregedoria de Polícia no Estado. A Comissão de Segurança Pública procura promover o diálogo entre entidades envolvidas para chegar a um consenso sobre as alterações necessárias. Uma minuta preparada pela Corregedoria e protocolada lá na Casa Civil. E nenhuma das entidades foi chamada, a Comissão de Segurança não foi chamada e os comandos da PM e do Bombeiro não foram chamados, ou seja, o Sindicato da Polícia Civil não sabia, a Corregedoria preparou uma minuta e caminhou para a Casa Civil. E aí eu tive que conversar com o doutor Raul Zaidan para embargar o trâmite dessa minuta de propositura da Corregedoria e trazê-la para dentro da Assembleia, no seio da comissão, chamando a Corregedoria Geral, chamando o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos os sindicatos da Polícia Civil e Polícia Militar para uma discussão aberta dos 230 artigos que essa lei da Corregedoria. Cabo Maciel destaca também que a nova lei vai obrigar a instalação de uma sala reservada aos advogados na Corregedoria. O parlamentar lamenta que, atualmente, os policiais são obrigados a conversar com os advogados nos corredores da instituição. Uma comissão de vereadores do município de Presidente Figueiredo visitou a Assembleia Legislativa na manhã de ontem para entregar aos deputados Orlando Cidade e Abdala Frache a conclusão dos trabalhos com relação às adequações da nova lei orgânica do município. O próximo passo cabe à Assembleia, que é providenciar a confecção dos livros a serem entregues dentro de um prazo de 30 dias. A comissão de vereadores ressaltou o apoio da Assembleia na confecção da nova lei orgânica do município, respeitando as constituições federal e estadual. O deputado Orlando Cidade representou o presidente da Casa, deputado Josué Neto, e destacou a importância da adequação da nova lei orgânica. Importância muito grande, não somente a Constituição Federal, mas também a Constituição do Estado, que ela foi toda readequada à evolução desses 25 anos da nossa Constituição. E é um prazer receber da mão do presidente da Câmara do município de Presidente Figueiredo, juntamente com os vereadores, o relator e os membros da comissão, que fez essa grande revisão na lei orgânica do município de Presidente Figueiredo, que hoje chega aqui para fazer a impressão, para fazer o livro, aquele livro que será levado lá para Presidente Figueiredo para que seja distribuído nas escolas, nas repartições públicas, para conhecer a lei orgânica do município de Presidente Figueiredo. O presidente da Comissão Revisora da Câmara de Presidente Figueiredo, vereador Melinho, comentou a respeito das principais adequações aprovadas. Entre algumas coisas, que nós trouxemos de moderno para a nossa lei orgânica, nós extinguimos o voto secreto, em todas as sessões, buscamos as limitações do município, com todas as suas divisas, de outros municípios, e buscamos de todas as formas adequar de forma mais moderna possível para que nós possamos ter uma lei orgânica atual. O trabalho em conjunto entre a Assembleia Legislativa e a Câmara de Presidente Figueiredo representou um grande avanço para o município, como afirma o relator da comissão,
vereador Jonas Castro. É um passo muito importante, e primeiro porque a nossa lei orgânica, ela havia 23 anos de idade, nunca foi feita uma revisão total na lei e ela estava muito arcaica. E foi necessário nós buscarmos no ordenamento jurídico nacional, nas leis infraconstitucionais, que a nossa lei hoje ela está rica, atualizada. Nós extinguimos o voto secreto dentro do parlamento, nós criamos uma comissão de defesa do consumidor, que nós não temos comissão de defesa, não tínhamos comissão de defesa do consumidor, não tínhamos um órgão em que o consumidor pudesse se apoiar. E também trouxemos para dentro da nossa lei orgânica a lei da ficha limpa, que foi uma conquista imensurável ao povo brasileiro, a lei de acesso à informação também. Em relação ao trabalho desenvolvido pela equipe da Assembleia em Presidente Figueiredo, o diretor do Centro de Cooperação Técnica do Interior da Assembleia, Elionai Biela, afirmou que encontrou dificuldades específicas na parte jurídica. Presidente Figueiredo vai fazer parte da história do Secote como um município que tinha revogado a lei orgânica. A Câmara Municipal, salvo equívoco, 8 anos atrás, revogou a lei orgânica do município sem a competência jurídica para tal, porque só quem pode fazer uma nova lei orgânica é o constituinte originário. No caso, os constituintes derivados não têm esse poder, essa prerrogativa. Isso foi uma grande dificuldade, porque nós tivemos que procurar a lei orgânica original e aí refazer todas as adequações e colocar da forma que institui a lei complementar número 95 de 1998, que é a lei das leis, dentro da técnica legislativa e obedecendo todos os critérios jurídicos. Passada a primeira fase, de confecção da parte burocrática, o deputado Abdallah Frache acredita que começa a mais importante fase, que é a de capacitação dos profissionais que irão trabalhar na implantação das novas leis. Do ponto de vista prático, essa mudança legal com a nova lei orgânica e o novo regimento interno, a população não percebe alteração nenhuma no município. Isso é uma questão legal que é necessário ser feita e graças a Deus já foi terminada. A segunda parte, que é a qualificação dos servidores, tanto da Câmara Municipal como da Prefeitura, é que vai dar esse retorno positivo para a população. O Secote hoje tem mais de 50 cursos à disposição para esse servidor público vir aqui, melhorar sua qualificação, dar um retorno positivo para a população. E eu tenho certeza absoluta que nesse momento é que a população começa a receber as benfeitorias dessa criação do Secote como um todo. O trabalho desenvolvido entre a Assembleia e as câmaras dos municípios do interior é importante, porque atualiza a lei orgânica para estar em acordo com as cartas constitucionais e assegura legalidade aos vereadores e prefeitos. Nos dias 18 e 19 de novembro, acontecerá, na sede do Legislativo Estadual, o primeiro ciclo das leis orçamentárias sobre como avaliar o plano plurianual e apreciar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para vereadores e servidores das casas legislativas. A Assembleia Legislativa está realizando a Semana da Saúde. Por este motivo, a partir de hoje você vai acompanhar uma série de 5 reportagens. A primeira matéria é sobre glicemia. Quais os riscos que ela pode trazer à saúde, caso não controlada? A escolha dos alimentos é decisiva. Veja na reportagem especial de Rafael Marques e Josias Pimentel. A glicemia é a quantidade de glicose, um tipo de carboidrato presente no sangue que o corpo humano obtém por meio da digestão dos alimentos. Os carboidratos são açúcares presentes na maioria dos alimentos, não apenas em doces, e constituem a principal fonte de energia para as células do nosso corpo. Pães, salgados e massas são exemplos de alimentos que também são ricos em carboidratos, mas aumentam a glicemia. O excesso de glicose no sangue pode causar uma série de complicações à saúde. É o que explica o Dr. Arnoldo Andrade, diretor de saúde da Assembleia Legislativa. A diabetes mellitus tipo 2, que é exatamente o aumento do açúcar na corrente sanguínea acima de um patamar normal, realmente agride todos os órgãos do sistema nervoso central. Também evolui para a cegueira, porque a microcirculação do olho é comprometida e levando à lesão irreversível do globo ocular. Como também
lesiona a circulação periférica e é comum nós encontrarmos, por exemplo, amputação em pessoas diabéticas. Então, na verdade, ela acomete todo o sistema vascular e o sistema vascular é que alimenta todo o nosso organismo. Por isso que ela é uma doença silenciosa e grave. Mecanismos simples podem medir a glicemia no sangue. O método principal é a medida capilar. Um furo no dedo obtém apenas uma gota de sangue e o aparelho dosa o nível glicêmico. A medicina tem usado como valor padrão o teto máximo de 110 mg por decilitro de açúcar no sangue para manter o corpo humano em estado normal. O controle é por meio de mecanismo ou pela alimentação. Pelo menos 346 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de algum tipo de diabetes, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. O órgão alerta, entretanto, que o número pode dobrar até 2030, caso não haja intervenção no cenário global. Especialistas chamam a atenção para a importância da atividade física e da boa alimentação. Pessoas costumam se alimentar de forma muito errada, né? Por comer fora, né? Comidas gordurosas, os refrigerantes, né? Que devem ser assim, abolidos, diminuídos ao máximo. E, assim, evitar pular refeições. O ideal é que se façam 6 refeições ao dia. Você tem que saber o que comer. Não é a quantidade, é a qualidade do seu alimento. Alimentos que contêm fibras, legumes e frutas são os mais recomendados pelos nutricionistas. Vamos para a agenda parlamentar. E o deputado Belarmino Lins homenageia os médicos em uma sessão especial pela passagem do Dia do Profissional da Saúde no plenário Rui Araújo, às 10 horas da manhã. E no mini plenário Cônego de Azevedo acontece um Fórum Estadual de Defesa e Direito da Criança e Adolescente, das 8 às 3 horas da tarde. A autoria é do deputado José Ricardo. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia ou canal 18 AMTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@leam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação. Bom fim de semana para você e até segunda-feira. Tchau, tchau.